capítulo 27, versículo 50. Diga, o véu foi rasgado. O tema é, o véu foi rasgado. É tremendo, né? Vamos lá? Mateus 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Só essa parte. Gente, vamos lá. O véu se rasgou. Repita comigo assim, o véu se rasgou. Diga de cima embaixo. Irmãos, o conhecimento é empoderamento. Como disse Einstein disse o seguinte: a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento, mas é o conhecimento que empodera a imaginação. Ele está querendo dizer que uma pessoa que tem uma mente criativa, ela é muito mais eficaz do que uma pessoa que só busca conhecimento. Se você só tem conhecimento e não tem uma mente criativa, proativa, você dificilmente vai ter uma pessoa de algum destaque nessa terra, em qualquer uma área que você for trabalhar. Porque nós não devemos dispensar o poder da criação e da imaginação. Tudo surge num pensamento. Então ele diz que a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Mas ele deixa claro que é o conhecimento que empodera a imaginação. Imagina que o que um surdo cego de nascença pensa? Será que ele produz algum pensamento? Qual o pensamento que ele produz? Imagina se eu falo para você pensar numa árvore, e você imagina uma árvore na sua mente, porque algum dia você viu uma árvore. Agora, se você ouve, se você é surdo, se você, escuta, mas você é cego. Então eu fico falando e tentando fazer você imaginar como seria uma árvore. Pelo menos pela voz eu consigo desenhar alguma coisa na sua mente, embora você pode estar tendo uma ideia do que é uma árvore pegando, mas você vai ter uma ideia muito vaga do que é uma árvore, ainda assim. Quem está entendendo? Agora imagina só, eu te falo uma árvore, e aí você sabe o que é uma árvore. Eu te falo uma mangueira, e aí você sabe o que é uma manga. E aí você pega uma manga na mão. Se algum dia você ficar cego, e eu falar para você, ali tem uma mangueira. E aí essa mangueira está cheia de manga. E aí você já começa a imaginar a manga caindo. Mas tudo partir do pressuposto que você sabe o que é uma manga e o que é uma mangueira. Tu imagina ela cheia, tu imagina ela tombando, tu imagina ela frutificando e nascendo outras mangueiras. Tudo parte do conhecimento, da ideia que você tem na sua mente de uma mangueira. Se eu te falo que aqui é um carro, você começa a imaginar. E tua mente começa a pensar num carro batendo no outro carro. Ou um carro ultrapassando outro carro. Mas você sabe o que é um carro. E você tem um entendimento, a partir do que o carro você produz outros pensamentos. Então, o conhecimento é a base que vai empoderar o seu poder criativo. Por que um homem, quando ele conhece muito, ele tem uma mente muito mais versátil? Uma mente muito mais veloz, ele amplia o seu perceptual de pensamento. Ele começa a lidar com vários assuntos de várias situações. Por isso, desde que a terra é terra, os poderosos da terra, eles querem manter um véu sobre a nossa mente. Você vai entender por que Deus ele usa essa nomenclatura e o véu foi rasgado. Os poderosos da terra, eles não querem que o povo tenha conhecimento. Como disse o antropólogo Darcy Ribeiro, que a crise da educação no Brasil nunca foi uma crise. Foi um projeto, sempre foi um projeto. Manter as pessoas sem conhecimento é manter o governo sobre as pessoas. Quem está entendendo? Se você não dá conhecimento para ele, então você tem o total governo sobre ele. Por isso, nas escolas do Brasil, não ensinam sobre empreendedorismo.
Por isso que as escolas do Brasil não te ensinam como ser empresário. Nas escolas do Brasil te ensina como estudar para ser um doutor, estudar para ser um médico, estudar para ser um advogado, estudar para ser um dentista, estudar para ser um administrador de empresa. Mas não te ensina a ser o dono da clínica dentista. Ele não te ensina a ser o dono do consultório médico. Ele não te ensina a trabalhar para ser o dono da empresa de engenharia, mas ser um engenheiro. Eles querem quer que você pague para estudar para servir eles. E eles estão por cima. Você está entendendo? Porque isso é empoderamento. O conhecimento é empoderamento. A religião, enquanto o povo não conhecia Deus, os religiosos tinham poder sobre o povo. Mas quando Deus quis tirar o poder da mão dos religiosos e entregar na mão do povo, ele rasgou o céu, o véu de cima e embaixo, para dar conhecimento e empoderamento ao povo. Para você entender a mensagem. Quem está ligado? Então, assim também é no reino do Espírito. Assim também são as coisas espirituais. Os demônios, eles trabalham para te manter na obscuridade. Os demônios, eles trabalham, o maior trabalho do diabo não é de maneira alguma te ferir ou te machucar. Isso é um dos ofícios dele, para te limitar. O maior trabalho do diabo é te manter na obscuridade. Porque a palavra ignorância, ela tem o mesmo sentido de escuridão ou de trevas. Ou seja, se ele te mantém nas trevas, ele te mantém o domínio sobre você. Por isso que a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo não veja, para que ouvindo não ouça, e não lhe resplandeça o entendimento do que Deus é, da revelação do Evangelho. Por isso uma pessoa ela pode estar num ambiente e não estar presente. Ela pode estar escutando, mas não está ouvindo. Qual é a diferença? Você está me escutando, mas não está me ouvindo. Há uma diferença muito grande. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel. O Senhor teu Deus é um. Ele é único. Então, ouvir não é escutar. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra diz, o que o Espírito diz. Então você pode estar nesse ambiente, está me escutando, mas não está me ouvindo. Porque o príncipe desse século cegou o seu entendimento e não lhe permite ser ministrado pela palavra da verdade. Não lhe permite ter a revelação da palavra da verdade. Então você sai daqui, até gosta do sermão, até tem alguma simpatia por quem está pregando ou pelo louvor, até o ambiente pode te agradar, mas a sua vida não é transformada, porque não resplandeceu sobre a sua mente a revelação eterna de Cristo. Ninguém vai ser salvo pela informação, seremos salvos pela revelação, a revelação no nosso espírito. Por isso é possível uma pessoa ir na igreja quarta, ir na igreja domingo, ir para a célula, ser criado na igreja e não lhe ter a revelação no seu espírito, ao ponto de trazer no seu coração queimando com fervor no espírito pelas coisas de Deus. Você é capaz de estar imerso num ambiente religioso o resto da vida, sem ter o coração queimando, conectado com a verdade do reino de Deus, se arrastando dentro da igreja o tempo todo, para fazer qualquer outra coisa aqui, ou cumprindo, estando num ambiente protocolado, servindo de maneira de protocolo cristão, vivendo uma vida de ética cristã, e ainda assim não conhecer o Jesus que morreu e ressuscitou o terceiro dia, como ele gostaria que você conhecesse. E as regras básicas da fé estão norteando a sua vida, estão melhorando a sua vida em alguma coisa, e você acha que isso já é Deus operando na sua vida, quando é só um princípio de Deus operando na sua vida.
E aí você tem algumas coisas na sua vida mudada porque você está obedecendo algumas situações, porque está recebendo na sua mente, mas não está recebendo no seu espírito, e por você tomar algumas posturas, Deus reage na sua vida em algumas áreas, ou financeira, ou na família, e Ele vai dando uns toques de mudança na sua vida, e você já acha que isso já é uma obra de Deus na sua vida, sendo que isso aí já é uma obra da própria do entendimento do princípio. Até mesmo um ímpio perguntaram para Desi Gonçalves qual era o segredo dela viver tanto. Aí fizeram as brincadeiras obscenas com ela, perguntaram para ela se era sexo, que ela fazia demais, ou se era qualquer outra coisa. Aí num programa, ela disse assim, eu assisti esse programa. Ela disse, não, o meu segredo é, eu tive uma vida dissoluta assim, eu bebi, eu fiz muitas coisas, mas eu sempre honrei o meu pai e a minha mãe. Tu escutar uma mulher daquela, dizer que viveu muito, honrando o pai e a mãe dela, porque honrava o pai e a mãe. Você está entendendo como que Deus separa um princípio de outro? Ela pode viver muito nessa terra, pode até ir para o inferno. Mas olha só, então existem pessoas na igreja que elas estão se servindo de alguns princípios que elas resolveram obedecer, e Deus está abençoando elas em algumas áreas, mas elas não são completamente de Jesus, porque o seu entendimento não lhe permite isso. Ainda assim, o cara frequenta a igreja, frequenta o ambiente religioso, mas ainda o príncipe desse século tem cegado o entendimento do crente, do frequentador da igreja, para que o seu espírito não venha soltar uma tampa, para que ele possa fluir na presença do Senhor. Desejar ele de todo o coração. Quantos querem sair daqui hoje desejando o Senhor de todo o coração? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amados, entenda o seguinte. Quando eu falei de Darcy Ribeiro, do projeto de governar as massas, ocultando, a religião fez isso durante muito tempo. Rasgar o véu de cima embaixo significa um novo estilo de adoração. Não é isso. Rasgar o céu de cima embaixo mostra de um entendimento de um novo nível de espiritualidade. Um acesso, uma permissão. Gente, imagina só. Na era medieval, eu não gosto de falar de religiões aqui, mas eu preciso falar, até porque a igreja católica era a igreja chamada... A palavra católico significa universal. Era a igreja que tinha na época, era a igreja universal. Os padres proibiam a membresia de ler a Bíblia. Não lê, porque se você lê, você não vai compreender e você vai ler para a sua própria condenação. Então deixa que eu leio, você vem na missa, eu leio e explico para você. Não leia. Então as Bíblias, ninguém tinha Bíblia, os que tinham ficavam empoeiradas. Eu não vou ler porque o padre disse para deixar para ler na igreja, acompanhar ele, para a gente não ter um entendimento errado. É lógico que também a maioria das pessoas eram semi-analfabetas, ou a maioria delas analfabetas funcionais, não sabiam interpretar um texto. É lógico que também naquela época existia muito problema de pessoa ler a Bíblia. Se a tua mão te faz pecar, é melhor você arrancar sua mão fora do que você entrar no reino de Deus. É melhor você entrar no reino sem uma mão do que ir para o inferno com as duas mãos. E muitas pessoas liam esse texto e arrancavam a própria mão. Muitas pessoas cegaram e arrancaram os seus próprios olhos quando Jesus disse: se os teus olhos te faz pecar, é melhor você arrancar os teus olhos fora. Muitas pessoas arrancaram os olhos de verdade por má interpretação e orientação bíblica. É lógico que nem todos os padres queriam que as pessoas não lessem a Bíblia para poder dominar sobre elas. É lógico que também estavam protegendo seus discípulos da sua própria incredulidade. Quem entende isso? Aquele que perder a sua vida, achar lá, quantas pessoas se matavam pensando isso. Mas na grande maioria deles queriam que as pessoas não lessem a Bíblia para governar religiosamente sobre eles. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele coloca no mínimo 50 mil levitas desempregados. Porque o camarada fazia o ofício de servir no templo e aquilo ali não era mais preciso. Porque agora o templo sou eu e você, o acesso é direto.
Como é que o cara vai aceitar uma coisa dessa? Eles estão estruturados para viver naquele estilo de vida ali. Então agora entrou a religião versus a sua sobrevivência, mais uma nova realidade espiritual. E o camarada não queria se adaptar a uma nova realidade espiritual, no que Deus estava fazendo. Quem está ligado? Então se opuseram ao novo nascimento e começaram a perseguir a igreja e começaram a perseguir os cristãos. Coloca para mim a imagem, filha. Tá dando para enxergar essa imagem? Tá meio que embaçada? Foi eu que mandei para Simone, então a culpa não é dela. Isso aqui é uma imagem de um tabernáculo. Moisés, aí atrás tá dando para ouvir direitinho? Tá dando para ouvir? Moisés subiu no monte e Deus disse para Moisés: nós vamos ver outras imagens. Eu quero que você faça um tabernáculo assim como eu vou mostrar no céu. Eu quero manifestar a minha presença sobre o povo. Eu quero manifestar a minha presença, porque quando o povo saiu do Egito, logo que eles saíram do Egito, eles precisavam ser consolidados, mas a presença é que consolida. Então eu estiver entendendo, se eu não manifestar a minha presença no meio do povo, o povo ou vai sentir desejo de voltar para o Egito, ou vai ser muito mal discipulado, porque a percepção da minha presença vai trazer temor ao coração deles. E uma pessoa quando sai do mundo, ela precisa ter essa percepção do não vou tocar porque Deus está me vendo, não vou olhar porque Deus está me vendo, não vou adulterar porque os olhos do Senhor são sobre mim. O nome disso é temor, que vai depurando a nossa caminhada. Então ele manda fazer um tabernáculo. Esse tabernáculo apontava todo para a pessoa de Jesus Cristo. Se algum dia nós trouxermos uma aula eletiva sobre o tabernáculo aqui no curso de teologia, de repente até eu posso dar essa aula eletiva, amém? E eu vou falar tudo sobre o tabernáculo. O que é o tabernáculo? Até os nós da corda do tabernáculo aponta para uma etapa da vida de Cristo. Os nós que era dado nesse cercadinho aqui, cada cercadinho desse tinha uma metragem e tinha um nó. A arca da aliança, a madeira da arca da aliança escolhida, por que os querubins ficavam olhando para baixo? A pele de texugo, aquela pele que cobre ali, aquela cortina que cobre todo o tabernáculo, era feita de um animal marítimo, chamado texugo. O texugo era um animal feio, e essa aparência ali parece bonito, né? Mas era muito feio, porque ele ficava com um couro, uma pele de golfinho, muito mal definida, costurada por fora. Então o tabernáculo era muito feio por fora, e ele não tinha aparência boa, uma boa aparência. A cortina que cobria ele não dava um aspecto muito bonito. E no meio do deserto, com poeira, com tudo, ficava mais feio ainda. Apontava também para Cristo, que nele também não tinha formosura nenhuma. Então todo o tabernáculo aponta para Cristo. Está vendo ali aquela cortina? Volta para mim. Volta de novo naquela imagem. Está vendo aquela cortina ali no meio? Aquela cortina ali que é o véu que separa. O lado de cá é o santo lugar. Ali onde está a arca da aliança, atrás da cortina, aquele quartinho menor, é o santo dos santos. No santo lugar, pode passar outra imagem, filho? Está vendo ali? Vamos ver melhor ali. No santo lugar tinha a mesa da preposição, aonde se trocavam os pães da proposição. Tinha o candelabro, aonde se colocava o azeite, tinha que fazer a manutenção para manter o tabernáculo, a lâmpada acesa. E aí vocês conhecem a história de Hanukkah, não é isso? Quando o rei dos Seleus, quando o Antíoco Epifânio, que era uma prefiguração do anticristo, entrou no templo, sacrificou o porco ali dentro do templo, e aí então houve uma revolta dos macabeus, está na Bíblia até dos católicos, a revolta dos macabeus, é história para a gente, mas para eles é canonizado. E aí Judas Macabeus entrou e tomou o poder, e estabeleceu, durante 7 dias de guerra, a Bíblia diz que a lâmpada não apagou, e Deus fez um milagre, multiplicou o azeite, e se multiplicou, e durante 7 dias, não acabou o azeite, eles não tiveram como produzir no meio da guerra azeite, e Deus fez o milagre, e a lâmpada ficou acesa
7 dias. Por isso que tem o Chumash, que é o Chumash, quando nós vamos comemorar a festa de Hanukkah, o candelabro ele tem mais um braço, em vez de ter 7, ele passa a ter 9. E tem um braço maior que aponta para o Cristo, o Chumash, que eles acendem primeiro o Chumash, que é o que tem mais azeite, é o que contém mais óleo, é o que mais ungido, é o que mais demora a apagar. Então dele nós acendemos as outras lâmpadas. Ou seja, é Cristo que tem mais unção, que é um referencial, que ele acende as nossas vidas. Nós só estamos acesos porque Cristo está em nós. Então aquele candelabro ali, ó, que tem aquele, é igual um garfo assim, ele representa a minha vida, eu e você que somos a igreja. A unção que permanece acesa em nós é ministrada por Deus, e Jesus, que é o braço mais forte que nos faz permanecer aceso. Não é isso? O pão da proposição, aqueles pães que estão em cima da mesa, representa o alimento diário, aquilo que nos sustenta. Ali do lado, encostado na cortina, tem um incensário de ouro, aonde os sacerdotes acendiam ali, botavam o incenso, que representava a oração dos santos, a intercessão. No Santo dos Santos, na cortina, passava o sumo sacerdote, porque para entrar na presença de Deus, somente um homem podia entrar. Para um lugar, era um lugar de revelação. Um homem somente ministrava essa revelação, e uma vez por ano. Uma vez por ano, um homem e um lugar. Imagina um Deus que é universal, um Deus que está em todo lugar. Ele só poderia se manifestar em um lugar, através de um homem e uma só época. Não é que Deus é limitado, mas a revelação era limitada para os homens. Essa cortina, ela tinha 7 metros. Quando o tabernáculo foi refeito por Davi, passou a 12 metros. Quando construíram o templo, você lembra quando Davi, Atos Apóstolos, capítulo 17, se eu não me engano, diz assim: e Davi pediu para construir o templo, e Deus disse o que é para Davi? Acaso eu posso habitar por templos feitos por mão de homens? É claro que não. O templo somos nós. Mas Deus disse, mas você pode construir, o seu filho vai construir para mim um templo. Quando constrói o templo, a cortina aumenta. Eu não sei porquê, mas em relatos bíblicos a cortina foi aumentando. No segundo templo, no templo de Herodes, a cortina já tinha 20 metros de altura. Mas no templo de Salomão, a cortina tinha 18 metros de altura, 18 metros de largura e 13 centímetros de espessura. Segundo Flávio Joséfo, um dos historiadores que mais deixa relato bíblico, que ele foi do primeiro século. Eu tenho muitos livros do Flávio Joséfo. Segundo Flávio Joséfo, a cortina do templo, se você amarrasse um cavalo puxando do lado de cá e outro puxando de lá, não arrebentaria. Eram 300 homens para carregar a cortina. Se dobravam ela, 300 homens para carregar a cortina. 18 metros por 18 metros, mais 13 centímetros de espessura. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a cortina rasgou de cima embaixo. Pode passar, minha filha. Ali no tabernáculo tinha o sacrifício, a pia. O sacerdote, ele sacrificava o animal. Depois que ele sacrificasse o animal na pia, no altar de bronze, porque bronze fala de sacrifício. Prata na Bíblia fala de redenção e ouro fala de santidade. A pia era de bronze e o altar era de bronze. O sumo sacerdote, ele sacrificava o animal, pegava o sangue. Ele ia na pia, que era lavatório, ele lavava as mãos na pia de bronze. Porque antes de ele entrar para fazer a propiciação pelo pecado do povo, ele tinha que primeiro purificar as suas obras. Porque as mãos estão relacionadas às obras, aquilo que nós fazemos, metaforicamente. Me apresente as tuas mãos. É como se Deus estivesse dizendo, me apresente as tuas obras. Se o cara não tem mão, então ele não tem obra? Não.
aquilo que a sua mente produziu, aquilo que a sua boca produziu, aquilo que a sua conduta produziu, essas suas obras. Não são o que as suas mãos fazem. Mas as mãos ali, eles representam uma metáfora. Quem está ligado? Do que as suas mãos podem produzir. Irmãos, a pregação hoje é um ensinamento. Quem entende isso? O ensinamento é que liberta. Glória a Deus. E aí depois do sacrifício ele lavava por ele, fazia a aspersão por ele, e depois ele entrava no Santo dos Santos, atrás daquela cortina. E quando ele entrava naquela cortina, ele jogava, vamos ver outra imagem? Quando ele jogava o sangue para propiciação, a glória de Deus se manifestava sobre o povo. Logo depois do perdão. Por quê? Não existe a manifestação na vida de um homem em pecado. A Bíblia diz que Deus é alheio ao pecado. O homem quando peca, Deus se afasta dele. Deus não comunga com o pecado, porque ele é santo. A Bíblia deixa bem claro isso. Jesus não andou com pecadores. Jesus redimiu pecadores e passou a andar com eles depois de redimido. Ou seja, Jesus não andou com pecadores, Jesus andou com pessoas que se arrependeram do pecado. Porque é impossível uma pessoa continuar caminhando com Jesus e ainda estar em pecado. Porque se uma pessoa anda verdadeiramente com Jesus, Jesus arranca o pecado dele. Uma pessoa ela pode andar com a religião, ela pode andar de braço dado com a religião, ela pode andar até com a Bíblia na mão em pecado. Mas andar com Jesus em pecado é uma incoerência. As pessoas acham que ele está com Jesus, mas ele não está com Jesus. Naquele dia dos grandes juízos, nós vamos saber se ele estava ou não. Muitos desejavam aquilo ali, que era um benefício de só um homem. Moisés era da tribo de Levi e não tinha o direito de entrar no Santo dos Santos. Mas a Bíblia, quando o homem tem intimidade com Deus, ele começa a entender os seus direitos e seus deveres, mas ele também entende dos seus direitos, né? E ele entende o seguinte: eu não vou entrar nessa tenda, mas nada me impede de eu construir a minha. E aí Moisés construiu uma tenda só para ele, e Deus começou a falar com ele na tenda dele. Então tinha a tenda de Moisés. Josué não tinha sua própria tenda, mas quando a Bíblia diz que quando a nuvem de glória descia sobre a tenda de Moisés, a Bíblia diz que Josué sentava à porta da tenda toda vez e ficava ali para sentir nem que seja uma fagulha da presença de Deus. Esse é o desejo que os homens tinham da presença de Deus, porque Moisés ouvia a voz de Deus, Josué ouvia a voz de Deus, mas nós temos Deus dentro de nós. Você não entendeu, não? Moisés daria tudo para ter o que eu tenho, o que você tem. Josué daria tudo para ter o que eu e você temos. E eles desejavam muito mais uma fagulha da glória de Deus, do que nós desejamos a totalidade de Deus que temos direito hoje. Tudo que é escasso é desejado. Então aqueles homens ficavam olhando, imaginando: uau, que tremendo não deve ser estar lá dentro daquele quarto com ele. Que tremendo que não deve ser a glória ali se manifestando. Porque quando o sangue era jogado na tampa do propiciatório da Arca da Aliança, bora ver se tem outra imagem que parece mais clara a Arca da Aliança. Não, fogo. Quando o sangue caía sobre a Arca da Aliança no propiciatório, a Bíblia diz que Deus não via além do sangue. Deus só enxergava o sangue. Essa arca representa eu e você. Então, quando o sangue da remissão do pecado vem sobre a nossa vida, Deus não enxerga além. Não é que Ele não é capaz de enxergar, mas é pelo seu caráter, Ele resolve não enxergar. Então Ele não vê além do sangue. Ele não vê as culpas que eu tinha, o pecado que eu tinha, porque agora Ele só olha e Ele vê o sangue. E quando Ele vê o sangue, isso é o suficiente para Ele vir e manifestar a sua glória. O sacerdote tinha que entrar com o incenso
E ele tinha que entrar com óleo aromatizante, porque Deus não poderia sentir o cheiro da carne dele, mas o cheiro da oração e da unção. Por isso que tinha a fumaça no Santo dos Santos, porque aquele que ministra o arrependimento é o primeiro a se ocultar na glória de Deus, para não aparecer. O único que tem que aparecer é a glória de Deus, não o homem. Para que todo o povo entendesse que todo aquele milagre e toda aquela redenção estava sendo propiciado por um Deus que é soberano, não pelo um homem, pelo um ritual religioso. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morre, a Bíblia diz que o monte se fenda no meio. Esse pessoal que vai agora para Israel com a gente esse ano, irmãos, eu estou para ir para Israel 4 vezes esse ano. Eu vou agora em março para levar o Jorge Lucas para batizar. Eu tinha uma promessa que eu ia batizar ele no Jordão com 13 anos de idade, mas parou para a pandemia, não tive como levar. Já se passaram 2 anos, mais 1 ano, não é isso? Com 16, mas eu vou levar. Em agosto eu estou levando um grupo dos pastores e líderes aqui da nossa igreja. Aí a pastora Ana está preparando, já tem mais 2 grupos para ir, setembro e outubro. Outubro e novembro. Procura ela aí. Ontem eu tive uma reunião com um pastor conhecido, vai pagar a minha passagem, a passagem da apóstola, meu hotel, o hotel da apóstola, ainda vai ofertar $1.000 na minha vida para eu levar a igreja dele para Israel. Chique, hein? Tu receber para ir? Sabe por quê? Quando você deseja algo, você atrai aquilo que você deseja. E aí ele falou, pastor, e para a gente eu estou feliz. Porque ele vai pagar R$18.000 na caravana, agora em fevereiro, ele vai pagar R$18.000. Ele disse que com os gastos tudo ele vai gastar R$20.000. E nós fizemos um planejamento lá, ele comprou na passagem, ele vai gastar R$8.000, já todo mundo dividindo a oferta para me dar. Ele disse, apóstolo, e a gente vai ficar feliz de ter um guia igual o Senhor lá. Ouvi isso dos membros dele. Você vai ficar feliz de ter um guia igual o Senhor lá. Então Deus olha para você e fala, eu resolvo te abençoar. Você deseja, você me busca, você é fiel, eu vou te levar, eu vou promover, eu vou criar um ambiente para você, eu vou fazer. Porque o nosso Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Quando você anda na presença do Senhor, quando você serve Ele, quando você desaparece na nuvem, é Deus que diz, você se ocultou por causa de mim, eu vou fazer você entrar em evidência também por causa de mim. Porque quem é fiel no secreto, é fiel também na exposição. Aí ele falou assim para mim, só que tem mais 20 pessoas querendo ir. O senhor levaria outro grupo? Tem mais 1.000 aí? Dá, hein? Ele falou assim, apóstolo, se tiver mais outro grupo, eu levo? A gente leva. Irmãos, eu estou indo para Israel todo mês. Pode botar grupo à vontade, eu amo aquele lugar. É o meu monte, sabe? É o meu lugar de orar e falar com Deus ali. Ali eu não faço sermão, ali eu não leio a Bíblia para procurar sermão. Ali a Bíblia é só minha amiga. Ali a Bíblia é só reflexão, ali é só para mim. Ali é só para mim, não quero ler para dividir com ninguém, é só para mim. Ali eu sou filho, eu passo o tempo só ali, né, pastora Ana? Não é assim? Eu fico imaginando Moisés pensando, o meu irmão Arão é o mais velho, Deus colocou ele para ministrar a aliança. Poxa, mas eu queria tanta presença, vou construir um tabernáculo para mim. E Deus lhe deu esse direito de ter um tabernáculo só para ele. Aí Davi, 1000 e poucos anos depois, ou 600, 700 anos depois, ele pensa, eu também quero um tabernáculo para mim. Só que no tabernáculo que eu quero fazer de adoração para Deus, eu vou criar músicas. E fez músicas. Eu vou criar instrumentos de corda. Sabia que Davi criou instrumentos? Ele criou instrumentos, ele disse aqui, e ele criou um novo. E aí o que Deus diz através de Pedro? Ele diz assim,
chegará um dia que eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, eu restaurarei aquele desejo, um desejo de adoração que estava no coração de Davi, eu vou colocar no coração de todo o povo. Deus não é tremendo, irmãos? Eu fico feliz, não é pelo valor que vão ofertar na minha vida, não. É lógico que quem não fica, né? Ir para Israel e ofertar na nossa vida. Mas é o desejo de servir o Senhor, de se preparar para servir o Senhor. Não é isso? De se preparar para um momento na sua vida. Quando você fala assim, eu quero me preparar para um momento, servir o Senhor com excelência. Se uma pessoa me pede para eu levar ele para Israel, não é só porque eu sei o caminho, ou porque eu falo um pouco inglês e dá para me comunicar o suficiente para ninguém ficar preso numa alfândega ou alguma coisa assim. Mas pelo conhecimento, pela bagagem de conhecimento que eu adquiri, pelo tanto que eu me esmerei em oculto, eu perguntava para Deus, Senhor, quando que vai ser usado isso? Eu vou pregar isso num culto de domingo, ou botar o pessoal para dormir igual estou fazendo agora? Senhor, quando? Aí Deus disse, somente estuda, porque no momento propício você vai saber para que vai servir. Então as pessoas não querem você perto porque você é bonitinho ou porque alguma coisa. Mas o atrativo que você tem é a bagagem, é o know-how que você adquiriu. Aquilo que você pode derramar na vida deles. Quem está entendendo? Então, tudo que você está fazendo hoje, faça com excelência. Por mais que você se pergunte por que eu estou fazendo, lá na frente Deus vai dizer por que você está fazendo. Ele quer te levar à excelência, mais a excelência, mais a excelência. E quando tu vê, você está pisando na sua promessa. Há 7 anos atrás, eu fazia vaquinha para pagar minha passagem para Israel. Então esse testemunho para mim é um grande testemunho. Eu sei que talvez tem pastores que levam um grupo para Israel que ele recebe de oferta 100 mil reais. Amém, glória, que Deus prospere mais a vida dele ainda. Leva 200, 500 pessoas de uma vez. Amém, eu estou feliz só em ter ido, sem custear nada. Você está entendendo? Amanhã é outro dia, Deus pode me honrar muito mais. Mas hoje eu já estou feliz. Cada dia, cada passo, cada entendimento, cada conquista que o Senhor nos dá, nós temos que celebrar, irmãos, porque é uma vitória muito grande. Amém? Ninguém chega no futuro sem um amanhã atrás do outro. Ninguém lê uma biblioteca inteira se não começar por um livro. Ninguém aprende o idioma sem antes começar a aprender uma letra, uma frase. Tudo tem um início. O problema é que as pessoas querem começar aonde outros estão terminando. Principalmente os jovens querem começar aonde outros estão terminando. E não é assim. Temos que saber começar, ter humildade e saber começar. Quem está ligado? 2 Coríntios 4:4. Coloca para mim, meu filho. Vamos ler Bíblia. Que é a Bíblia que liberta, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando eu era jovem, existia muito uma palavra chamada mensagem subliminar. A gente falava muito da nova era, né? As coisas que estavam ocultas. Mas hoje em dia o diabo ele tem revelado os seus planos à luz do dia, na cara dura. Os projetos que ele tem para a família, os projetos que ele tem para a humanidade, na cara dura, não está subliminar mais. Tu tinha que assistir um programa do Illuminati, não sei o quê, para poder descodificar ou decodificar um negocinho ou outro. Hoje não, o diabo está falando na cara qual é o plano dele: fechar a igreja, perseguir a igreja, estabelecer conduta social, tomar conta da família. Os planos dele estão bem na cara. Os desenhos eram mensagens subliminares. Hoje não, os desenhos mostram mesmo uma adoração, um diabo mesmo, alguém adorando o diabo, uma serpente, bem na cara dura mesmo. E as pessoas estão mergulhando nisso, sabe por quê? Irmãos, entenda o seguinte: quanto maior a revelação de Deus na sua vida, menos a sujeição do diabo você tem na sua vida. Quanto mais a revelação das coisas do diabo você tem na sua vida, menos sujeição de Deus você tem na sua vida. O diabo está impondo coisas e revelando coisas na cara da igreja, e a igreja está com os ouvidos tapados e os olhos fechados para isso, na sua casa. Irmãos, para analisar.
Eu quero assistir uma pregação no YouTube. Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou baixando a pregação para me assistir, para poder acabar com o comercial. Sabe por quê? Eu estou assistindo uma pregação, aparece uma mulher. Negócio de TikTok. Eu vou lá e eu pulo o anúncio. Mas aí fica 5, 6 segundos aquela... ali. Eles querem te sugestionar. Eles querem te fazer pensar o que eles querem. Ah, mas eu quero ver isso aqui. É só um comercialzinho, não é um comercial não. Tá entendendo? É um negócio, é uma sujeição. É um videozinho de 6 segundos, de 7 segundos, até tu pular, que tu assiste, que isso vai filtrando na tua mente. Aí tu bota o telefone de lado. Mas é aquela primeira imagem que vem na tua mente. E aí tu tá focado na mensagem, já vem um outro pensamento. Aí quando tu vê, tu tá cantando a música. Sei que lá. Outro dia a Ruth estava, irmão. Eu falei, que é isso, Natália? É o dólar que está fazendo isso? Aí eu descobri que era uma música do mundo. Irmão, pelo amor de Deus. Quando eu era garoto, tinha uma música que cantava: eu não sou cachorro, não. Quem lembra? Que tristeza, irmão. Era uma tristeza. Pra viver tão humilhado, I'm not dog, no. O cara falava inglês ainda. Quem lembra? Não é assim? I'm not dog, no. Gente, a imagem purinha de uma garrafa de cachaça, um cara solitário no bar assim, caindo ali mesmo, já, eu só imagino isso quando eu escuto uma música dela. Mas o cara cantava que não queria ser cachorro. Hoje a música está fazendo o cara virar cachorro. Misericórdia. Tomara que o pessoal no Face não esteja vendo essa pregação. Amém, irmão? Então tá na cara. Tudo tá na cara. Mas qual é a revelação que eu tenho? A revelação que eu tenho de Cristo vai sobrepujar tudo que o diabo quer jogar na minha cara e revelar para mim. Quando eu era garoto, tinha uma música, nós crescemos cantando uma música que dizia, se eu não me engano, quem cantava essa música era o Traje a Rigor. Quando o Roger, ele dizia assim: a gente somos inúteis. Já começava pelo português. A gente somos inútil. Inútil. A gente somos inútil. A gente joga bola e não consegue ganhar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente vai para a escola e não consegue passar. Inútil. A gente somos inútil. Tinha um rock assim quando a gente era criança, adolescente. Irmãos, tem uma geração com menos filhos criados sem pai que essa. Existe uma geração de gente que não tem um terreno, não tem uma casa para comprar. A maioria dos meus amigos de infância, da minha época que cantava essa música, hoje vive uma vida inútil. Porque cantaram a inutilidade com a sua própria boca. O diabo colocou nos lábios dele. O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo não veja, ouvindo não ouça. O diabo botou na boca do cara a música: inútil! A gente somos inútil! E todo mundo cantou. Será que ninguém tinha um temor para pensar: não, eu não vou cantar essa música? Primeiro que não é a gente somos, ou a gente é ou nós somos. E segundo que eu não sou inútil, eu sou produtivo. Será que ele teve essa consciência? Não. Porque o diabo tinha muito mais governo sobre a mente dele do que a revelação de Cristo. E tudo que o inimigo tem colocado na mente das pessoas hoje, da igreja, a igreja tem reproduzido. Sendo que nós nascemos para ser uma voz profética nesse tempo. Nascemos para ser uma geração profética daquilo que nos foi revelado. Somos uma geração que nasceu, que Deus quer de nós, que assentamos a tenda para buscar pelo menos uma fagulha da presença dEle. Mas aí alcançaremos a totalidade, porque Jesus abriu o caminho para a totalidade. Uma geração que não se conforma em sentir um arrepio, mas quer ter uma presença total na vida, para ter a vida transformada no seu coração e na sua consciência. Uma geração que ora até ter uma experiência tão profunda com Deus e ver toda a família transformada, o pai, a mãe, os filhos, todo mundo, ninguém na bebida, ninguém na droga, toda a família transformada pelo poder da revelação e pelo poder do Espírito Santo.
Uma geração que tem uma visão espiritual de que enquanto todo mundo da família não está convertido, eu não vou desdobrar o joelho, até que a minha vitória seja consolidada completamente, até que a promessa seja estabelecida. Uma geração que não se conforma, uma geração que vai além, uma geração que entende, o véu foi rasgado, eu vou entrar, porque o Senhor abriu o caminho. Uma geração que entende que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve um terremoto, e esse terremoto serviu para jogar estruturas antigas por terra, porque Jesus morava num país onde não existia. Morava num país que não existia terremoto. Todo o país estava deitado sobre uma placa tectônica. Então, quando Jesus morre, um terremoto serve para jogar estruturas antigas por terra. Nenhuma estrutura antiga permanece de pé num terremoto. A terra treme, a estrutura antiga cai. Então, Jesus joga toda a religião por terra para estabelecer um novo. Pelo seu poder, pela sua glória e pela sua soberania. Quem pode dar uma salva de palmas para ele? Quando Jesus morre, as sepulturas se abrem e santos, ou seja, judeus que esperavam a vida do Messias há anos, ressuscitaram. Mas somente ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, eles saíram da tumba e entraram na cidade. Porque Jesus é a primícia daqueles que dormem. Ele ressuscitou primeiro. Então os caras, a Bíblia diz bem claro que as sepulcros se abriram, mas ficaram deitadinhos assim, ó. Quando Jesus morreu, o sepulcro se abriu. Os mortos ficaram ali. Só se levantaram depois que Jesus se levantou. Entraram na cidade. O neto, que quando o avô morreu tinha 14 anos de idade, o avô morreu há 50 anos atrás, o cara está com 64 anos, ele olha para o avô dele, com a mesma aparência dele. O avô dele morreu com 64, a idade que ele tem. Vovô ressuscitou e entrou na cidade. Imagina que confusão. A viúva perdeu o marido há 20 anos atrás. Está casado com outro homem. De repente o marido dela entra lá na cidade, ressuscitado. Parada é essa. A mulher, não, morre de novo, pelo amor de Deus. Claro que não aconteceu isso. Mas ressuscitou. Homens entraram na cidade e foram reconhecidos pelos seus parentes. Na sua morte já houve ressurreição. Quem está entendendo, irmãos? Essa revelação precisa possuir o seu caráter. De um Deus vivo e poderoso. Uma revelação que rasgou o véu e tem nos impactado. Pega essa pix aí, gente. Mateus, quando escreve esse texto, o culto termina 9 horas, tá, irmão? Fica tranquilo. Mateus, quando escreve esse texto, ele escreve 30, 40 anos, ou talvez até mais tempo depois disso, do acontecimento. Quando ele diz que o véu do templo rasgou de cima e embaixo, o véu com aquela espessura, aquela cortina, de cima e embaixo, essa revelação, e ele fala, e ele usa um termo, aleluia. Quem está ligado aí? Não, quem está muito ligado? Diga assim, amém. Diga aleluia. Amém. Deixa eu explicar, bota o tabernáculo de novo aí, minha filha. Bota aí rapidinho. Bota aquela imagem mais completa, Em volta do tabernáculo ali, o nome daquele lugar era átrio. Quando vai construir o templo, Salomão constrói o templo no mesmo formato do tabernáculo. Com átrio, com o Santo dos Santos, só que tudo de pedra, mas no mesmo formato. O templo foi construído no mesmo formato, só que alto, mais suntuoso. E ali no átrio, ali no deserto, eles tinham que... Gente, olha que tremendo como que Deus faz tudo profético. Quem está ligado comigo? Quando a coluna de fogo andava, eles tinham que desmontar o tabernáculo, inclusive a cortina, dobrar, os homens carregarem e andar. Toda vez que a coluna de fogo andava, ou a glória andava, eles tinham que desmontar.
Imaginam 2 milhões de pessoas, o dobro da população de Nova Iguaçu, dormindo de madrugada, 2 horas da tarde, 3 horas, não interessa a hora. Mulher dando neném, outro sentindo dor de dente, outro namorando no quarto, o outro engravidando, outro nascendo, outro morrendo, outro doente. Uma cidade de 2 milhões de pessoas andando, está tudo acontecendo agora em Nova Iguaçu, tem gente engravidando, tem gente morrendo, tem gente dando neném. Está tudo acontecendo nessa cidade, tem gente ouvindo a palavra, tem gente no forró, tem gente batendo de carro agora. Numa cidade com 1 milhão de pessoas, acontece tudo simultaneamente. Mas Deus não respeitava o tempo da cidade, era o tempo dele. Quando a coluna de fogo andava, todo mundo tinha que desamarrar a sua tenda, juntar suas coisas. Também, além da sua tenda, tinha que servir a igreja. Ou você tinha que ir lá, irmão, e pegar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo e carregar as coisas dele, carregar as coisas, um revezamento. E aí você pode dizer, poxa, a nuvem tinha que andar agora. Agora que a coluna de fogo tem que andar, irmãos, entenda o seguinte: o mover de Deus não se adapta ao do homem tem que se adaptar ao mover de Deus. Deus se move e você tem que acompanhar o mover dele. Deus se move. Agora que tremendo, irmãos. Em momento nenhum na Bíblia tem um relato, não existe um relato bíblico de que Deus moveu o homem para o lado errado. Quando a coluna de fogo se movia em direção à promessa, à terra. Porque quando Deus diz, levanta e anda, Ele está te fazendo dar mais um passo em direção à promessa. Por mais que Ele mande você andar 1 quilômetro e fala, agora para de novo, finca a estaca de novo, monta o tabernáculo de novo. Isso dá trabalho. Porém, você está 1 quilômetro mais perto da sua promessa. Melhor do que andar 10 quilômetros fora da promessa. Quando você se move na vontade de Deus, você se move em direção à promessa, aquilo que Deus estabeleceu desde os tempos eternos para você. Imagina de madrugada o cara falando assim, não vou levantar não, amanhã eu levanto. Então fica para trás, porque o mover está passando. É o tempo de Deus. Quem está ligado? Ai, ai. Agora olha só, gente. Vamos lá. Então, o átrio dos gentios, onde os gentios podiam andar, ou seja, só quem não era judeu poderia entrar ali. Olha como que Deus deixa a pessoa à margem, né? Para ele sentir o desejo. O judeu sentiu o desejo do que o sumo sacerdote. Os sacerdotes sentiam o desejo de ficar no lugar do sumo sacerdote, aonde a presença manifestava. Os sacerdotes entravam no santo lugar, porque os sacerdotes também serviam. Lembra do pai de João Batista? Servia o pão da propiciação, acendia o candelabro. Então, tinha outros levitas que não podiam entrar no santo lugar. Eles eram levitas, mas só ficavam ali no átrio. Então, tinha um que entrava no Santo dos Santos, que os outros ficavam, como gostaria de entrar no Santo dos Santos. Tinha uns 300 ou 200 que entravam no santo lugar, aqueles que ficavam de fora falavam, uau, que desejo que eu tenho de pelo menos entrar no santo lugar. Nem digo o Santo dos Santos. Tinha os gentios que ficavam lá de fora, que ficavam, quem me dera passar dessa margem para lá. Sempre vai ter alguém que vai desejar a intimidade que você tem, mesmo que seja pouco. Olha ali a galera que não podia nem entrar nem no pátio. Era mais ou menos assim. Ali era chamado Derer, Hadere, o caminho. O caminho. Aqui, onde as pessoas andavam, era chamado de o caminho, Hadere. O santo lugar, onde ficava o pão e o incensário, ali era chamado de Emet, ou Ha é preposição, o. É um artigo. Não é preposição, é um artigo. O caminho. Hadere. Jesus disse o que para Tomé? Ani eu sou. Ani hadere haemet hahaim. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele está querendo dizer o quê? Eu sou o templo, eu sou o tabernáculo. Porque eu sou o caminho, hadere, é onde anda. O santo lugar é chamado de a verdade, que é o caminho entre o Santo dos Santos e o tabernáculo, e o átrio. Aqui, ó. Então, eu sou o caminho, Hadere. Eu sou
a verdade, Haemet, a verdade. E atrás do santo lugar é o lugar onde fica a vida, aonde tem a arca da aliança, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Haim, Haim é vida, Haim é plural, vidas. Eu sou aquele que gera as vidas. Eu sou aquele que sustenta toda a humanidade. Então Jesus está querendo dizer, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu e você ficamos com essa nossa mente ocidental. Por que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Mas o judeu que estava ouvindo ele, entendeu que ele diz, eu sou o templo. Por isso ele disse, derruba esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. E os judeus disseram, como que ele vai construir esse templo, se esse templo está em construção 52 anos e ainda não está terminado? Jesus estava dizendo do corpo dele, ele disse, destrói esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Ele está falando do corpo dele. Quem está ligado? Agora eu quero falar da surpresa de Mateus. Mateus, quando escreve isso, tipo 20 anos depois, ele está com o coração tão queimando como ele teve a revelação no dia. É isso que me impressiona no Evangelho, da revelação, daquilo que é nos revelado no nosso espírito. Uma pessoa é crente, apóstolo, quando eu era novo convertido, eu subi o monte todo dia. Quando eu era com 2 anos de crente, eu era isso. Irmão, tu nunca teve revelação. Porque a revelação faz o teu coração queimar até o último dia da sua vida. Como Billy Graham, que pregava até o dia da sua vida. Se você não tem o teu coração queimando, sentir um desânimo, uma tristeza, 1 dia ou 2 dias no mês é uma coisa. Mas viver em desânimo, busca o Senhor em oração até a revelação queimar o teu coração. Porque se a revelação queimar no teu coração, você vai dar a vida por essa revelação. O véu foi rasgado, irmão. De cima e embaixo. E aí ele usa a terminologia, eis que o véu foi rasgado. Não. Ai, meu Deus. Mateus diz assim, eis que o véu foi rasgado de alto a baixo. Quando ele usa essa terminologia, eis que o véu, ele usa uma terminologia tanto para o hebraico como o grego, idô, que significa uau! E no inglês é behold. Behold significa eis. Behold significa eis. É como se fosse uma palavra para te prestar atenção no que vai vir depois. Ou seja, assim, se fosse traduzir hoje a expressão idiomática de eis que o véu foi rasgado de cima e baixo. Mateus disse assim, ó. Meu irmão, eu tenho um negócio para te contar. Uau! O véu foi rasgado de cima e embaixo. Foi essa expressão que ele quis passar na literatura. Foi essa emoção que ele quis passar. E ele escreveu quase 30 anos depois de acontecido. Essa revelação estava queimando no coração dele. E hoje já se passaram 2000 anos que o véu foi rasgado. E essa revelação tem queimado no meu coração e no teu coração. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E eu não posso terminar esse culto sem a participação da minha voz. Só um tostão de minha voz. Tinha uma música quando a gente era garoto que dizia assim: vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado e já podemos entrar. E chamá-lo de pai, papai, chamá-lo de pai, papai, chamá-lo de pai. Vinde, entrai na presença de Deus, pois o véu foi rasgado e já podemos entrar e chamá-lo de pai, Pai, chamá-lo de pai, Pai, chamá-lo de pai, Pai, chamá-lo de pai. Agora, vinde, 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 louvai, vinde, 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 adorai, vinde, 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 louvai ao Rei.
e chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Quem pode dar uma salva de palmas? O véu foi rasgado e já podemos entrar e chamá-lo de Pai. Jesus foi morto na cruz do Calvário porque chamou Deus de Pai. Qual é a tua acusação? Eu sou filho de Deus. Blasfêmia! Crucifica ele! Tu é homem, fazes tu mesmo filho de Deus? Tu sendo homem, fazes tu mesmo filho de Deus? Blasfêmia! Arraste ele! Cuspiram na cara dele! Deram um tapa nele! Mas o véu foi rasgado. E apóstolo Paulo vai além e diz: o véu era o seu corpo, que nos deu acesso a um lindo caminho. Tinha uma outra música antiga que dizia também, né? Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. Se coloca de pé. Pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono.